tem poder quando tu deixares o altar. Testar o microfone, irmão. O microfone agora não quer funcionar. Aleluia. Graças a Deus. Glórias a Deus. A paz seja contigo. Que a paz que excede a todo entendimento esteja em seu coração. Em nome de Jesus Cristo, o Evangelho está sendo anunciado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Esta é a hora. E este é o momento maravilhoso para ouvir a palavra de Deus, para voltar ao Senhor Jesus Cristo. De fato, a Bíblia vai dizer que o dia do Senhor ele vem, o dia e na hora e que as pessoas menos esperam. Por isso estejam sempre prontos, sejam sóbrios, sejam vigilantes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro. Este livro é a palavra de Deus. O tempo está próximo, cidade de Goiânia. O tempo está próximo, moradores da terra. O tempo está próximo, o grande dia vem. A Bíblia fala que vem o dia do Senhor. Se prepare, esteja pronto, porque o dia e a hora ninguém sabe, mas assim como sabemos discernir as estações, também podemos discernir a volta de Jesus pelos sinais. Quando você olha para o céu, você sabe se vai chover. Quando você olha para o céu, você sabe se vai ter calor. Assim a Bíblia fala que quando nós olhamos à nossa volta, vemos os sinais, devemos saber que a vinda de Jesus está próxima. Se prepare, arrependa-se, entra pelo caminho estreito, estreito é o caminho, apertado é o caminho, que conduz à salvação. E poucos são os que entram por este caminho, porque estreito e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por este caminho. Perguntaram para Jesus: bom mestre, são poucos que se salvam? E Jesus respondeu que sim, porque é estreito o caminho e apertado o caminho, e poucos procuram entrar por este caminho, e é por isso que poucas pessoas se salvarão. Por isso, poucas pessoas são as que se salvam. Mas a Bíblia vai dizer que desde os tempos de João Batista,
o reino dos céus é tomado à força, nos quais os que empregam força se apoderam do reino de Deus. Coloque esforço, emprega força para alcançar a salvação. Para entrar no reino de Deus requer esforço e perseverança. Como um agricultor, como um semeador que plantou, regou, esperou tempos e tempos até colher o primeiro fruto, assim devemos ser diante de Deus. Devemos manter a paciência, devemos manter constante até o dia do Senhor, sabendo que a vinda de Jesus virá de repente, assim como o ladrão. Jesus virá, a Bíblia fala em Mateus 24, assim como o ladrão virá o Filho do Homem na hora e no dia em que menos esperam, no momento em que menos esperam, quando estiverem desapercebidos, na hora em que estiverem menos esperando, será o dia do Senhor. Por isso temam a Deus, temam ao Senhor. Está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 28, e não temam os que matam o corpo, não fazem nada com a alma, mas temam a Deus, porque Deus tem o poder de lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Por isso temam ao Senhor dos exércitos. Quem tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno é o Senhor Deus. Temam ao Senhor, dá-lhe graças, porque é chegada a hora de temer ao Senhor. E o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ora, não tem mandamento novo, mas a palavra antiga, a qual foi anunciado. Este é o mandamento, palavra antiga, a mesma palavra que está diante de nós. Esta palavra guarda no teu coração, preparando-se para encontrar-se com Deus. Assim está escrito em Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, porque não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não, eu vim trazer espada. Agora, portanto, estará em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno aquele que ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Aquele que buscar achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, recebe, e recebe também. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, e quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo,
Em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão diante de Deus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Esta é uma palavra maravilhosa, pois é a palavra de Deus. Essa é uma palavra poderosa, porque o Evangelho é o poder de Deus, e fiéis são as palavras de Deus. E essa palavra nessa noite está sendo anunciada em nome de Jesus Cristo, em nome de nenhuma religião, em nome de nenhuma denominação, em nome de nenhuma igreja, em nome, sim, de Jesus Cristo. Essa palavra está sendo anunciada. Ó terra, ouve a palavra de Deus. Como estava pregando Jeremias, ó terra, ouve a palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela anuncia em Mateus 10, 28, para temer a Deus. Temam, pois, a Deus, porque Deus tem o poder de lançar o corpo, de lançar a alma no fogo do inferno. A esse sim, a esse temeis. Temam o Senhor. As pessoas já não acreditam mais que existe uma condenação chamado tormento eterno, mas a Bíblia diz que devemos temer a Deus, porque Ele tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Sim, existe um inferno, sim, existe um tormento, e segundo a palavra de Deus, aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que não praticam a sua palavra, certamente padecerão e perecerão uma eterna perdição ante a face do Senhor, quando Ele vier para ser glorificado. Aleluia, 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 pois a palavra do Senhor, ela é fiel para nos alertar, para nos ensinar e discernir, para nos fazer corrigir, a fim de que sejamos diante de Deus encontrados, aperfeiçoados, instruídos em toda a verdade, porque a palavra de Deus, de fato, ela é a verdade. A verdade é a vida em Jesus Cristo. A tua palavra, Pai, essa é a verdade, disse Jesus Cristo. E é por isso que esta palavra está sendo anunciada, porque ela é a verdade. E a verdade, ela liberta. A verdade, ela salva. A verdade liberta o homem do seu caminho de perdição. A verdade liberta o homem do seu caminho de erro. A verdade, ela liberta o ser humano de sua vida de impiedade e imoral. Só a verdade liberta. E a palavra de Deus, esta é a verdade, como disse Jesus Cristo em João 17, versículo 17: santifica-os, Pai, na tua verdade, pois a tua palavra, Pai, ela é a verdade. Eu estou pregando esta noite uma palavra de vida eterna, uma mensagem que é a verdade ainda nos séculos presentes. Ela é poderosa, ela é eficaz, e ela é como uma espada aguda de 2 gumes, que faz separação entre boas intenções que estão no coração do homem e más intenções que também se encontram no coração do homem. Ouve a palavra de Deus. Arrepende e torne-se ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio no dia e na hora em que menos espera. Estejam preparados, sejam sóbrios, sejam vigilantes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sóbrios e vigilantes, sejam sóbrios e vigilantes até o dia do Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orai para que não estejam caindo em tentações. Estejam sempre sóbrios para não cair em tentações. Seja sempre revestido em Jesus Cristo, para não perder a coroa da vida eterna que está reservada para aqueles que amam a Deus. A coroa da vida eterna está preparada para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que permanecem em Jesus Cristo. Assim a palavra do Senhor diz: felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado o servo quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar pelas portas da cidade. Ficaram de fora os cães, ou seja, falsos profetas. Ficaram de fora os feiticeiros. Ficaram de fora os idólatras, todos os homicidas, todos os beberrões, todos os assassinos, ladrões, e aqueles que amam e cometem a mentira, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os falsos profetas, os cães. Ficarão de fora os feiticeiros. Ficaram de fora os idólatras, ficaram de fora os imorais, os homossexuais, os orgulhosos, os adúlteros e todos que amam e cometem a mentira. Sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, e eu tenho enviado meu anjo para testificar acerca dessas coisas, disse o Senhor Jesus Cristo. É uma palavra fiel e, portanto, arrependa-se e torne-se para Cristo. É uma palavra que nos destina, nos dá o destino e nos mostra a nossa consciência diante de Deus como está, nos esquadrinhando o nosso coração para descobrirmos se estamos preparados para se encontrar com o Senhor, o Deus poderoso, o Deus eterno. Arrepende-te hoje, homem, arrepende-te hoje, mulher, deixe os seus caminhos de bebedice. Os seus caminhos de bebedice te levarão ao inferno. Arrepende-te hoje. Larga o caminho do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Felizes são os que ouvem e guardam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: todos aqueles que proferem o nome de Jesus Cristo devem apartar-se dessas coisas. Todos os que proferem o nome de Jesus Cristo devem se apartar do mal. Todos os que declaram o nome de Jesus Cristo devem se apartar da feitiçaria, devem se apartar do engano. Aparte-se da bebedice. Aqueles que de fato confessam o nome de Jesus Cristo, aqueles que proclamam o nome de Jesus Cristo, devem se apartar de toda soberba, de todo adultério, de todo roubo, de toda imoralidade, toda profanação não encontre entre vós, mas arrependam-se e tornem-se para Deus. Temam, pois, a Deus, porque Ele tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Por isso digo, temam ao Senhor. Temam ao Senhor e dá-lhe graças, porque é chegada a hora. É chegada a hora de dar graças ao Senhor, por ter ainda dado misericórdia, para arrepender-se, para voltar-se ao Senhor, para buscar a salvação, para buscar a vida eterna. Busque o reino de Deus enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto, e aparte-se todos os ímpios dos seus maus caminhos. Aparte-se dos maus caminhos. Deixe o homem ímpio os seus maus caminhos. Deixe o homem ímpio os seus caminhos maus e torne-se para Deus. Como diz a palavra de Isaías: deixe o ímpio os seus caminhos maus e torne-se para Deus. Deus terá misericórdia, porque Deus terá compaixão. Todo ímpio deve deixar os seus caminhos maus. Todo ímpio deve deixar os seus caminhos depravados, os seus caminhos de bebedice, os seus caminhos de adultério, e tornando-se para Deus. Porque um dia você vai ter que olhar nos olhos de Deus, estará diante de Deus. O grande dia você estará diante de Deus. Todos nós teremos que comparecer diante de Deus. Não terá como dar desculpas, não terá como dar justificativas. Aquele que o seu nome não for encontrado inscrito no livro da vida será pois lançado no lago de fogo e enxofre. Essa será a segunda morte. Ah, Deus, eu era católico. Ah, Deus, eu era evangélico. Ah, Deus, eu dava os dízimos. Deus, eu jejuava. Era assim que falava o fariseu. O fariseu se justificava diante de Deus dessa forma: dou os dízimos de tudo que ganho, faço jejuns 2 ou 3 vezes na semana. Não sou como este. Não sou como este que mata, que rouba,
que pratica crimes e que faz coisas erradas, mas antes dou os dízimos. Assim falava o fariseu. Mas Jesus fala que o publicano, ele dizia: eu sou pecador e miserável, não mereço sua misericórdia. Mas Jesus fala: em verdade eu vos digo que este homem, sim, ele saiu justificado dos seus pecados, mas o fariseu não. O religioso não pode ser justificado pelas suas obras. O religioso não pode ser justificado pelas suas crenças religiosas. O homem religioso não pode ser justificado pelas suas práticas religiosas. O homem não pode ser justificado pelas suas obras. Mas a Bíblia fala que somos justificados pela fé, pela graça, mediante a fé a qual está em Jesus Cristo. Por isso deposita a sua fé em Jesus Cristo, a fim de obedecer a sua palavra, a fim de crer na sua palavra, porque assim convém que Jesus salve o homem, por conta, é pela graça que somos salvos, através da fé, não vem das obras, para que nenhum homem se glorie diante de Deus. Até quando não se arrependerá? Até quando não deixará os caminhos de impiedade? Até quando não se desviará dos caminhos de perdição? Até quando não se apartará da vida dissoluta de bebedice? Até quando não se arrependerá da feitiçaria? Até quando continuará trocando Deus verdadeiro, Deus poderoso, por falsos deuses? Buda não é Deus, Maomé não pode salvar, Maria não ressuscitou, as imagens de escultura não têm espírito de vida. Deixe os falsos deuses, deixe os ídolos, volte-se ao Senhor. Jesus Cristo é Deus dos vivos e não dos mortos. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é Deus dos vivos e benigno para com aqueles que o invocam, para com aqueles que o buscam. Creia no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não vai ter nenhum santo na última hora para rogar por você. Não vai ter nenhum santo para interceder por você. Não vai ter nenhum santo para poder te salvar e te livrar do inferno. Por isso, temam ao Senhor, temam a Deus, porque é chegado a hora. Não temam os que matam o corpo. Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Temam ao Senhor Deus, porque depois de lançar o corpo e a alma no inferno, tem o poder para assim fazer perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Temam ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você não pode temer o homem mais do que a Deus. Você não pode temer mais autoridades humanas do que a autoridade divina de Deus. Você não pode temer mais a vontade do ser humano do que a vontade de Deus. Você não pode temer mais este mundo do que o mundo eterno, aonde Deus preparou para aqueles que são rebeldes, para aqueles que são ímpios, pois esse lugar é chamado inferno. E a Bíblia fala que o seu fogo não se apaga jamais, e o seu bicho não morre jamais. E por anos e anos as pessoas vêm tentando tirar essa ideia que a Bíblia nos passa, de que o inferno é um lugar de tormento, de que o inferno é um lugar onde nunca cessará os castigos. Por séculos vêm as pessoas tentando distorcer essa realidade, mas está lá na sua Bíblia a mesma coisa que está nessa Bíblia a qual estou lendo nessa noite. Esta Bíblia vai falar no capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20 de Apocalipse vai dizer que Deus lançará o inferno e os mortos que estão lá no inferno no lago de fogo e enxofre. Deus lançará todos os mortos no lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que estão no inferno no último dia serão ressuscitados para serem lançados no lago de fogo e enxofre, como diz a palavra de Deus. O que te faz você temer a Deus não é saber que existe o inferno, mas é saber que Deus assim o ama e que Deus entregou o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se isso não faz o homem temer a Deus, não é o inferno, não é o diabo, não é a morte, não é o porvir que vai fazer o homem temer a Deus. Se o homem não consegue temer a Deus pelo que Jesus Cristo fez na cruz, não vai ser saber que existe o inferno que vai fazer você temer a Deus. O inferno não foi criado pela religião para fazer as pessoas temerem a Deus, não. O inferno foi criado por Deus para castigo dos demônios e castigo de Satanás. Mas porém a Bíblia vai dizer que todos aqueles que o seu nome não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então certamente Deus não criou para o homem o inferno, o lago de fogo e enxofre. Mas porém a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse capítulo 20 que aqueles que o seu nome não forem encontrado escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, e essa será a segunda morte. Por isso arrependa-se, tema ao Senhor, porque Ele faz perecer o corpo e a alma no inferno. Nenhum demônio tem poder para lançar sua alma no inferno, mas Deus, Ele tem esse poder, porque somente Deus tem todo o poder em sua mão. Ninguém pode fazer perecer o corpo ou a alma no inferno, senão o próprio Deus. Por isso é Deus que nós devemos temer, não são os preceitos humanos. Tema o Senhor e dá-lhe graças, porque é chegada a hora, é chegado o momento. Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Assim Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adora a Deus, adora ao Senhor no seu espírito, com verdade, não pelo que Deus pode te dar, ou talvez pelo medo que você tem da condenação, mas adora a Deus em espírito, em verdade, com toda a tua força. Busca ao Senhor com todo o seu entendimento, busca ao Senhor com tudo que há dentro de ti, com toda a força e com todo o entendimento. Não deixe para dar ao Senhor Deus as suas últimas forças, os seus últimos dias. Não deixe para dar a Deus aquilo que te resta, porque infelizmente as pessoas usam toda a sua força, toda a sua vida dedicada ao pecado. Quando chega a uma certa idade, eles querem dar o que restam para Deus, da sua saúde, da sua virtude. As pessoas gastam a sua vida no pecado, entregam a sua vida na perdição, vivendo segundo a vontade de Satanás, esperando que Deus um dia possa o salvar na última hora. Só que a Bíblia diz que felizes são os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, ó terra, pois na última hora não vai adiantar a missa de sétimo dia, você estará no inferno, porque não buscou as virtudes de Deus, porque não fez questão do conhecimento de Deus. Na última hora você estará em tormento, não vai adiantar fazer missa de sétimo dia, não vai ter resgate para sua alma após a morte, porque após a morte segue-se a juízo, como diz a palavra de Deus. Não tem resgate de uma alma após a morte. Você poderia fazer uma missa de sétimo dia, 2 missas de sétimo dia, o tanto que você quisesse. O resgate da alma é caríssimo. A alma após a morte, o destino dela é definitivo. Se você praticou a vontade de Deus, vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino dos céus que está preparado a vós. Mas se você praticou a iniquidade, apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno, junto do diabo e seus anjos. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, arrependam-se e tornem-se para o Senhor, deixe os seus caminhos ímpios, deixe os seus caminhos rebeldes, deixe os seus caminhos imorais, deixe os seus caminhos perversos. A imoralidade, ela está aumentando. Homem beijando na boca de homem, mulher cometendo torpeza uma com outra, cometendo imoralidade. Cada dia o amor das pessoas com Deus não está se esfriando, e o temor já não existe mais diante do Senhor. As pessoas estão vivendo como se fosse de fato um dia
fugir da face de Deus, mas todos terão que comparecer diante de Deus. Por isso, deixa a imoralidade, a homossexualidade te levará ao inferno. Deixa a bebedice, a tua embriaguez te levará, pois, ao inferno. Deixe o ímpio seus caminhos maus e torne-se para Deus, torne-se para o Senhor. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Esta é uma palavra fiel, e fiel é a palavra de Deus e digna de toda aceitação, em que Jesus Cristo ressuscitou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, veio para salvar os pecadores, dos quais faço um dos principais e um dos primeiros deles. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus, Ele é benigno, não querendo que nenhum se perca, mas querendo que todos então alcancem o conhecimento da verdade e seja salvo. A vontade de Deus é essa, que nenhum homem se perca em seus caminhos de pecado, indo para o inferno, mas que todos os homens, conhecendo a palavra da verdade de Deus, seja salvo dos seus pecados, seja salvo do inferno, salve-se do inferno, salve da condenação, deixe os caminhos maus e venha se tornar para Deus, pela sua benignidade, pela sua misericórdia, porque a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, e felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo, cidade de Goiânia, moradores, ouve a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor, ó terra, tornai-vos para o Senhor, Ele tornará para vós. Esta é a hora. Porém, após a morte, essa hora, na última hora, as tuas obras, a tua religião não te livrará do inferno. Na última hora, a tua religião não te salvará. Quem salva é Jesus, não a religião. Quem salva é Cristo, não uma religião. Quem pode salvar o homem é Jesus. Ninguém tem esse poder senão o próprio Jesus Cristo. Por isso Jesus falou: creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar, e se eu for e vos preparar um lugar, então eu virei novamente, e eu vos levarei, para que aonde eu esteja, vocês também possam estar juntos. Essa é a promessa de Jesus. A promessa de Jesus não falha. A promessa de Jesus nunca falhou. Nunca falhou as promessas de Jesus Cristo. A promessa de Jesus Cristo é um céu. A promessa de Jesus Cristo é uma riqueza celestial, uma riqueza eterna. Jesus não promete um carro, uma casa, uma chave de apartamento. Jesus não está prometendo riquezas terrenas. Jesus nunca prometeu riquezas terrenas. Jesus nunca falou de riquezas terrenas. Jesus sempre falou de riquezas celestiais. Jesus sempre falou de uma riqueza eterna, onde ladrão não rouba e a traça não destrói. Jesus sempre disse para buscar o reino de Deus e não as demais coisas. Jesus sempre ensinou a buscar salvação, o reino de Deus, a riqueza celestial, e não o ouro, a prata, não o dinheiro, não as prosperidades e riquezas dessa vida. Por isso Jesus fala que certamente naquele grande dia Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo. A iniquidade, o pecado é iniquidade. O pecado é iniquidade, como diz as Escrituras. E a iniquidade é o pecado praticado de forma consciente. A Bíblia diz que tem o pecado consciente, onde as pessoas sabem das suas consequências, onde as pessoas sabem que estão praticando algo mal diante de Deus. Isso é iniquidade, porque o ser humano sabe que vai praticar o mal diante do Senhor, mas ele premedita em seu coração que vai praticar o mal e depois vai pedir para Deus o perdão. Nisso não há arrependimento.
Quando o homem, ele premedita o seu pecado, quando o homem, então, ele pratica o seu pecado, estando consciente, não tem arrependimento em seu coração. E o que salva o homem é arrepender-se dos seus pecados. E arrepender-se dos pecados é necessário para ser salvo. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os seus pecados. Veio sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus traz o refrigério por meio de sua palavra. A sua palavra, ela refrigera a alma. Ela é um bálsamo, é lâmpada e luz para os caminhos daqueles que confiam no Senhor. E vai dizer assim em Mateus 10, capítulo 10 de Mateus, está escrito no versículo 33, o versículo 32: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Qualquer que confessar a Jesus Cristo, ele o confessará diante do Pai. Qualquer que o negar nessa terra, ele também o negará diante do Pai. Qualquer que confessar a Jesus Cristo diante dos homens e diante do Pai, ele o confessará na última hora diante de Deus, o Pai. Por isso confessa Jesus Cristo os seus pecados, arrepende, confessa ao Senhor Jesus Cristo as suas falhas e iniquidades, como diz a palavra do Senhor: confessai as vossas culpas, confessai-vos diante do Senhor. É diante do Senhor que você deve confessar as suas culpas de pecado, não diante de um padre, um religioso ou líder, mas diante de Deus, o Pai, porque assim somente Deus tem o poder para perdoar pecados. Maria não tem poder para perdoar pecados, o padre também não tem poder para perdoar pecados, mas as pessoas acham que tem que confessar para o padre os seus pecados, sendo que Jesus está falando em Mateus capítulo 6, para confessar diante de Deus os vossos pecados, para confessar diante de Deus as suas culpas, para confessar diante daquele que tem o poder para salvar e tem o poder também para te purificar de toda iniquidade. Arrependa-se e torne-se para o Senhor, pois Jesus Cristo, ele vem, e felizes são os que ouvem e guardam sua palavra. Que essa palavra esteja em seu coração, que a paz de Deus que excede a todo entendimento esteja no seu coração, em nome de Jesus Cristo, e amém. Chuvona forte, irmão, chuvona forte. Glória a Deus, irmão, só cai na chuva, chuva de graça. Deus abençoe os irmãos. Vou finalizar por aqui essa pregação, essa gravação. Guardar as coisas aqui rapidinho.